Vamos mergulhar em algumas polêmicas recentes envolvendo gigantes da tecnologia e o uso de direitos autorais no treinamento de inteligência artificial. Prepare-se para uma discussão que vai te deixar pensando. Adoro o tema. Já estou ansiosa para desvendar esses mistérios tecnológicos com você. Parece que a coisa tá pegando fogo, né? Tá pegando fogo mesmo. Começando com a Meta. Parece que eles usaram o LibGen, um conhecido banco de dados de pirataria, para treinar seus modelos de IA. E o detalhe mais chocante, o próprio Mark Zuckerberg autorizou. Imagina a situação. Uma equipe inteira avisa sobre os riscos e o CEO simplesmente ignora e dá o aval. Incrível. Isso mostra uma falta de responsabilidade absurda, né? Afinal, eles estavam cientes dos avisos sobre o uso de conteúdo protegido por direitos autorais. Eles descaradamente ignoraram a própria equipe de IA, que alertou sobre os problemas legais e de reputação. A justificativa deles era que a quantidade de dados era tão vasta que a repetição de informações não afetaria o resultado final, mas é uma justificativa bem fraca, na minha opinião. Além disso, eles não apenas usaram o conteúdo, mas também tomaram medidas para esconder seus rastros, removendo metadados e informações de direitos autorais. Parece que estavam tentando encobrir um crime, não é? Ainda mais considerando que eles usaram intencionalmente redes torrent, uma ferramenta muitas vezes associada à pirataria. E pensando bem, se o próprio Mark Zuckerberg autorizou, quem vai responsabilizá-los? Isso levanta questionamentos sérios sobre a ética na área de IA e até onde as empresas estão dispostas a ir para conseguir uma vantagem competitiva. Afinal, o que mais eles estão fazendo por trás das cortinas que a gente não sabe? E, para piorar, a OpenAI também se envolveu numa polêmica com a morte do seu funcionário Sudhir Balaji, que foi encontrado morto em circunstâncias suspeitas. Ele era um crítico da OpenAI e acusava a empresa de violar direitos autorais. A coincidência levanta muitas suspeitas, não é mesmo? É assustador. A morte de Balaji adiciona um nível de complexidade muito preocupante ao cenário. A OpenAI, por outro lado, se pronunciou, mas as dúvidas permanecem. Será que esse caso está conectado com o processo por violação de direitos autorais contra a OpenAI? Ah, é uma possibilidade, né? Uma coisa leva a outra. E, falando em processos, a Meta agora está respondendo a processos por violação do DMCA, o Millennium Copyright Act, e do CDAA, California Comprehensive Computer Data Access and Fraud Act. Isso demonstra a gravidade dos atos. Acho que o que estamos vendo aqui é uma espécie de faroeste da IA. As empresas estão correndo para desenvolver tecnologias de ponta, sem se preocupar com as implicações éticas ou legais. Essa falta de regulamentação, claro, cria um ambiente propício para esse tipo de comportamento. E o pior é que a questão do uso justo ainda está em aberto. Empresas como a Meta e a OpenAI argumentam que o uso de material com direitos autorais para treinamento de IA se enquadra nessa categoria, mas nem todos concordam. Afinal, remover informações de direitos autorais não parece exatamente justo, não é? Com certeza. Ainda mais quando você considera que a inteligência artificial pode substituir artistas, gerando arte e conteúdo em estilos muito similares, quase idênticos aos criados pelos autores originais. Em termos de texto, talvez seja um pouco menos evidente, mas a possibilidade de plagiar estilos e formas de escrita também é uma preocupação real. E o que podemos tirar de tudo isso? Precisamos de uma regulamentação mais forte, mais clara, com punições severas para quem viola os direitos autorais, especialmente no contexto da IA. É fundamental equilibrar a inovação com a proteção dos direitos dos criadores. E mais do que isso, precisamos de um debate mais amplo sobre a ética no desenvolvimento e uso da IA. Não podemos simplesmente deixar as grandes empresas definirem as regras do jogo. Essa falta de regulamentação e o faroeste tecnológico só vai gerar mais problemas no futuro. Sabe, a sensação que fica é que estamos navegando em um mar sem bússola. A gente precisa de uma bússola ética e legal bem definida,
para que a inovação da IA beneficie a todos e não só as grandes corporações. Mas, falando sério, precisamos de uma estrutura regulamentar forte e clara para evitar que essas empresas se sintam livres para fazer o que bem entenderem com os dados e conteúdos protegidos por direitos autorais. O futuro da IA depende disso. E é isso, pessoal. Espero que essa discussão tenha sido esclarecedora e tenha levantado alguns pontos importantes para a reflexão sobre a ética, a inovação e a responsabilidade na área da inteligência artificial. Até o próximo episódio. Até lá! E não se esqueçam de comentar o que vocês pensam sobre o caso da Meta e OpenAI e sobre as reflexões que levantamos aqui. É muito importante essa discussão.